Agora, quem fala comigo ao vivo é o Fernando Brandão, que está lá na redação da TV Pai Eterno, chega com informações também de Brasília. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia para quem está ao vivo com a gente, nos acompanhando aqui no Brasil hoje. Informações sobre o recesso parlamentar em Brasília, que deve começar na próxima segunda-feira, dia 23. No entanto, esta semana promete ser uma das mais quentes lá no Congresso Nacional, com muitas votações e discussões, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, matérias que já estavam sendo analisadas, discutidas, debatidas ao longo dos últimos meses e agora estamos na reta decisiva, na reta final de votações nas duas casas antes do recesso parlamentar. Olha só, entre os destaques desta semana, a gente pode tratar sobre o orçamento da União, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei define como vão ser as despesas e as receitas do governo para 2025. E geralmente essa matéria precisa sim ser aprovada antes do recesso para que haja realmente então a oficialização do recesso e o governo consiga saber o que ele vai poder gastar e o que ele vai ter de despesa para o ano seguinte. Essa votação deve acontecer na quinta ou na sexta-feira e é em conjunto com as duas casas. Tanto a Câmara quanto o Senado Federal se unem em sessão mista para definir realmente e votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente pode destacar também essa semana a votação do pacote de gastos do governo, o pacote fiscal, o ajuste fiscal do governo federal, que teve esses dias aprovada a urgência, o regime de urgência, mas que ainda não teve votação acontecendo por lá. Então, por isso que essa semana também a Câmara deve definir essas questões também. No Senado Federal, a discussão deve se desdobrar em torno da dívida dos estados. Os estados devem ter facilitado aí a questão dos juros, a redução dos juros para pagar essas dívidas e um financiamento de até 30 anos. Essas medidas, às vezes, você que está aí na sua casa nos acompanhando, pergunta, mas o que eu tenho a ver com essas medidas? Você tem tudo a ver, sim, com essas medidas. Por quê? Daqui a pouco, por exemplo, nós vamos receber aqui no Brasil hoje um especialista que vai falar de reforma tributária. O texto está sendo votado, está sendo discutido lá em Brasília e interfere diretamente na sua vida, aí você que está aí na sua casa nos assistindo nesse momento. Tudo aquilo que é discutido em Brasília, que é votado, que é aprovado ou que é vetado em Brasília, reflete diretamente na vida de todos os brasileiros. É por isso que a gente sempre traz agendas de lá, porque essas agendas interferem diretamente na vida do cidadão aqui do nosso país. Então vamos ficar de olho no Congresso Nacional essa semana, todo o Legislativo também, o Judiciário, enfim, essa semana decisiva de trabalhos em Brasília, e não apenas em Brasília, mas também nos outros estados também em relação ao Legislativo, ao Judiciário também, e a gente está de olho para trazer as novidades e ver realmente quais são as votações, os desdobramentos de todas essas votações no Congresso, viu, Wilker? É isso, e o governo tentando correr contra o tempo, Porque algumas medidas precisam ser aprovadas ainda neste ano para que elas possam valer já em 2025. Exatamente. Então, muita articulação sendo feita, o presidente em São Paulo, mesmo assim, tentando fazer as coisas acontecerem na capital federal. Exatamente. E é isso que você falou, Fernando? Política parece que é coisa de outro mundo, um bicho de 7 cabeças, mas é importante a gente entender, pelo menos o básico, porque interfere muito diretamente na sua vida e na minha também, Exatamente. na vida de quem está nos acompanhando. Obrigado, viu? Até mais. Abraço. Abraço.